Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar com você a respeito do livro Terra Sonâmbula. Mas antes, pessoal, solta a vinheta. Olá, pessoal. Como eu tinha prometido aí, a gente fez uma enquete perguntando os livros que vocês têm mais dificuldade, e um deles citado por vocês foi o Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Então, eu vou falar a respeito dele de uma maneira bastante didática, né, bastante objetiva, e espero, aliás, né, que isso facilite um pouco a sua compreensão do livro. Então, vamos aqui primeiro compartilhar o nosso slide. Terra Sonâmbula, né, Mia Couto, um autor moçambicano. Logo, o livro Terra Sonâmbula vai falar sobre Moçambique. Moçambique pós-independência. Moçambique se independeu de Portugal em 25 de junho de 1975. Então, esse período pós-independência vai coincidir com um grave conflito dentro do próprio Moçambique. Quer dizer, vai estourar uma guerra civil logo depois da independência. Então, a independência, que era a esperança de tempos melhores, ela, na verdade, não concretiza a rigor esses tempos melhores, né? Talvez hoje Moçambique esteja começando a viver realmente tempos melhores, mas o período em que a história do Terra Sonâmbula se passa é um período de crise social, política, econômica, é crise generalizada na terra moçambicana, tá bom? Bom, Terra Sonâmbula, a gente tem logo de cara, né, no título Terra, Terra e Sonâmbula, Terra e Sonho, que são os dois componentes da obra. Ele vai falar da Terra, ele vai falar de Moçambique, mas ele vai falar também do sonho, ele vai falar dos conflitos existenciais que geram sonhos. E sonhos também no sentido de se trabalhar muito o mágico, e aí a gente chama isso de realismo fantástico. O realismo fantástico é quando você tem a inserção de situações sobrenaturais dentro de uma situação real. Então, por exemplo, no Terra Sonâmbula você vai ter circunstâncias em que mãos brotam da terra, né, um anão que fica voando, ou ainda, né, a gente tem também em Terra Sonâmbula árvores que falam e coisas do tipo. Então, a narrativa ela é muito cheia de elementos que a gente pode chamar de elementos mágicos, né, ou elementos sobrenaturais, aí, como você achar melhor. Isso a gente chama de realismo fantástico, né? A gente tem grandes autores do realismo fantástico, né? Um exemplo para a gente aqui no Brasil é o Guimarães Rosa. Gabriel Garcia Marques é um outro exemplo de trabalho com esse realismo fantástico, tá bom? Inovação linguística é um traço do Mia Couto. Mia Couto, ele inventa palavras, são os neologismos, uma influência direta de Guimarães Rosa. O Mia Couto diz isso, que ele tem influência de Guimarães Rosa é um ídolo para ele no mundo da literatura, e Guimarães Rosa inventou muitas palavras, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um dicionário, tá vendo? Um dicionário léxico de Guimarães Rosa, né? da Nilce Santana Martins, e aqui a gente tem algumas as palavras que o Guimarães Rosa inventou, tá bom? Então existe até um dicionário. E o Mia Couto também inventa palavras. Não só inventa palavras no estilo de Guimarães Rosa, mas ele poetiza a prosa. Então você vai perceber que a obra Terra Sonâmbula ela é muito cheia de elementos poéticos, que o Guimarães Rosa também trabalha bastante, tá bom? Bom, valorização das tradições. Lembre-se que no Terra Sonâmbula eu tenho ali personagens populares. Então, logo no começo você tem o menino Muidinga e o velho Tuair. Depois, no segundo capítulo, na verdade seria o primeiro caderno do Quinzo, aparece o Quinzo, que são representantes de Moçambique propriamente. São personagens comuns a um país, né, num período, como eu já falei, de grande conflito, de grande crise, né? A crise social, política, econômica, tudo que você possa imaginar de crise a gente tem em Moçambique nesse período. Moçambique foi colônia de Portugal por muito tempo, e uma das preocupações que o livro trabalha para a gente é que Moçambique não pode, ou não deveria, perder as suas raízes, as suas tradições. Então, você vai ter esse conflito frequente, né, em relação ao que é real de Moçambique, o que é original de Moçambique, e aquilo que foi adaptado,
né, para a realidade moçambicana. E aí ele vai jogar para a gente esses elementos, né, o mundo colonial, né, e o pós-colônia, né, no caso, pós-independência, melhor falando, de Moçambique. Ele vai jogar com esses dois elementos. E ele vai recriando essas situações. Nesse sentido de recriar essas situações, é que a gente tem, muitas vezes, essa transfiguração do real envolta em situações mágicas. Mas o pano de fundo do Terra Sonâmbula é a realidade moçambicana do tempo pós-guerra, tá? Ou melhor, pós-independência, tá bom? Crônica da vida, da guerra, do caos, do amor, porque o livro também vai trazer para a gente histórias de amor, né? A gente tem o Kinzo, né? Ele acaba se envolvendo com a Farida, ele acaba se envolvendo com a Carolinda, não diria propriamente que é amor, mas há uma forte atração ali. Então você tem, a Carolinda, ela conta, né, que ela tinha se apaixonado pelo marido dela, que é o administrador, que vai ser chamado de administraidor no livro. Olha a brincadeira com a palavra do Miyakoto, administraidor, ele trai. Ele trai o quê? Ele trai aquilo que ele deveria cumprir, né? Ele, como administrador, deveria ser uma pessoa que respeitaria adequadamente os bens públicos, ele não faz isso, né? Ele é um pilantra, tá? É um político pilantra que a gente tem. Então, daí o administrador. Mas a Carolinda, ela diz que ela casou com ele, quando ela casou com ele, ela casou por amor mesmo. Depois ele se transforma, e isso faz com que a relação entre eles acabe se desfazendo, tá bom? Bom, a convivência ou oposição entre tradição e modernidade também é uma outra questão que a gente tem no Terra Sonâmbula. O Kinzo, por exemplo, ele é um rapaz que ele está muito próximo das modernidades. E a família do Kinzo também não gosta, né, desse desvio do Kinzo, porque a família do Kinzo acha que o Kinzo está se afastando das tradições moçambicanas. Inclusive, a família do Kinzo não gosta nem da amizade que ele tem com um estrangeiro, que é o indiano Surendra Vala, porque a família acha que o Kinzo está, na verdade, se desvirtuando das tradições moçambicanas. As tradições são os elementos antigos de Moçambique. Então, existe um Moçambique antigo, né, até, na verdade, esse Moçambique antigo é o Moçambique anterior, propriamente, à colonização portuguesa, e o Moçambique moderno. E o Miyakoto vai trabalhar esses dois Moçambiques, tá bom? Há um processo, portanto, de influência ocidental intensa, por causa da colonização, que descaracteriza essa Moçambique antiga, original, vamos pensar dessa forma. Então, a gente tem a sociedade de inspiração ocidental e a sociedade de inspiração africana. Quer dizer, Moçambique genuíno, tá? Depois Moçambique colônia e Moçambique pós-independência, certo? Esses três elementos acabam aparecendo ali. Bom, dois níveis narrativos que se intercalam. Quando você pega o livro, né, o Terra Sonâmbula, você vai perceber o seguinte, o Terra Sonâmbula, ele começa assim, né? Ele começa com as epígrafes, daqui a pouquinho eu falo das epígrafes, mas ele começa assim, primeiro capítulo, a estrada morta, né? Que é quando o Muidinga e o Tuair estão caminhando, fugindo ali, né? Na verdade, da guerra, né? Procurando um lugar onde eles pudessem sobreviver. O Muidinga tinha saído do campo de refugiados, estava praticamente morto no campo de refugiados, quem salvou o Muidinga foi o velho Tuair. O Muidinga, inclusive, ele cocheia em decorrência de ele ter comido uma mandioca venenosa, então por isso que ele acaba quase morrendo, e o Tuair recolheu esse menino e acabou salvando-lhe a vida, ou quase praticamente ressuscitando o menino Muidinga. Então, no primeiro capítulo você tem a estrada morta, e nesse primeiro capítulo é a história do Muidinga e do Tuair, que eles vão encontrar um machimbombo. O que é um machimbombo? É um ônibus queimado, e ao lado desse ônibus queimado há um corpo de um homem deitado no chão, com o rosto voltado para o chão, e uma mala, né? Nessa mala tem comida, tem roupa e tem cadernos. Esses cadernos, como aqueles cadernos de escola mesmo, esses cadernos têm o registro do Kinzo, quer dizer, os cadernos são, na verdade, os diários do Kinzo. Então, você começa a ler a Estrada Morta, tem essa referência que eles acharam o machimbombo, vão se instalar no machimbombo, vão enterrar os mortos do ônibus, né, os corpos carbonizados, e aí você termina esse primeiro capítulo, vem primeiro caderno de Kinzo, né? E aí tá, o tempo em que o mundo tinha a nossa idade. Aí você começa a ler a história do caderno do Kinzo. E depois que você termina esse primeiro caderno do Kinzo, voltamos lá para o capítulo, que volta para a historinha do Muidinga, né? Que é o segundo capítulo, As Letras do Sonho.
Então, você tem, ao mesmo tempo, você vai fazer uma leitura simultânea da história do Muidinga e da história do Kinzo. A história do Kinzo, porque ela vem intercalando a história do Muidinga, para te dar a ideia de que o Muidinga está lendo esses cadernos do Kinzo. Então, você lê o primeiro capítulo, aí o Muidinga, né, ele começa a fazer a leitura. O velho Tuair, ignorante das letras, não lhe despertara a faculdade da leitura. A lua parece ter sido chamada pela voz de Muidinga, né, porque o Muidinga vai começar a ler os cadernos do Kinzo. Aí ele lê, vamos supor, o primeiro caderno, e aí a gente vai ter no capítulo As Letras do Sonho, né, o Tuair dormindo durante a leitura, porque o Muidinga lê para o Tuair, né? Então, vamos lá, deixando isso mais didático. O Muidinga começou a ler o capítulo do caderno, perdão, do Kinzo. Aí o Tuair dormiu. O Muidinga parou de ler. E aí você tem o segundo capítulo com a história do Muidinga. Tá. Aí você vem aqui no segundo capítulo, aí você lê, né, que aparece um cabrito, o Muidinga não quer que o cabrito seja morto e vire refeição, não é? Ele acaba amarrando o cabrito lá numa corda, tá certo? Aí ele discute com o Tuair, que o Muidinga chama o Tuair de tio, e o Tuair não quer que o Muidinga o chame de tio, né? O Tuair, ele se irrita com isso. Depois a gente descobre que, na verdade, é porque ele queria ser chamado de pai, não de tio, né? Bom, e aí você termina esse segundo capítulo, As Letras do Sonho, e aí no segundo caderno de Kinzo, Uma Cova no Teto do Mundo. E aí vem a história do Kinzo de novo. Então você tem, na verdade, são 11 capítulos, na verdade, acabam se tornando 22, né? Porque são 11 capítulos com a história do Muidinga, né? E são os 11 cadernos, digamos assim, do Kinzo, tá? Então seriam 22 capítulos. Mas as duas histórias, elas vão se interseccionando, tá? E essas histórias acabam, primeiro você acha assim, a história do Kinzo do Muidinga não tem nada a ver com a do Kinzo. No final do livro, você vai ver que essas histórias, elas acabam, na verdade, se completando, tá? Então, é a chamada técnica do encaixe que a gente tem. O Miyakoto, ele vai encaixando duas histórias que convergem para um desfecho, tá bom? E aí você vai ter o mecanismo de emenda aí desse desfecho, tá legal? Bom, cada capítulo é uma unidade fabular independente, porque tem uma situação, né, que vai ser elucidada ali naquele instante, mas sempre tem um gancho, né, que vai segurar você pelo capítulo, pelo livro todo. Né, para onde Muidinga e Tuair estão indo, tá bom? E Kinzo, né? Kinzo, ele começa, praticamente os cadernos, ele começa com a ideia de que ele quer ser um guerreiro na Parama. Os guerreiros na Parama eram aqueles que lutavam contra a guerra, contra os fazedores de guerra, como diz o livro. Então você tem duas perspectivas ali, a vida do Muidinga, a vida do Kinzo. Cada capítulo, né, traz para a gente uma circunstância que o Muidinga está vivendo, uma circunstância que o Kinzo está vivendo. Agora, como eu falei, existe um elemento, né, que vai prender você até o final da narrativa, onde vai parar Muidinga? E Kinzo, ele vai se tornar um guerreiro na Parama? Ele vai conseguir encontrar o menino Gaspar? Né? Então, isso vai segurar você até o desfecho do livro, mesmo quando a gente tem unidades fabulares, né, em cada capítulo, em cada caderno, que, de uma certa forma, estão quase que preenchidas, quase que completas, não chegam a estar totalmente completas, tá bom? Bom, no final do romance, como eu falei, né, você tem as duas histórias, a do Muidinga e a do Kinzo, elas acabam se encaixando, tá? Um recurso muito bem usado pelo Miyakoto são os neologismos, são as palavras que ele cria, que ele brinca, que, aliás, ele chama de brincriações. Né? Então, aqui eu coloquei alguns para vocês. Euzinha, a tia Euzinha, né, que é a tia da Farida e da Carolinda, me desconvenceu, me afastando em segredo. Então, você tem aí o desconvenceu, né, ele joga um prefixo negativo e cria uma palavra nova. Depois, as brincriações, que eu acabei de comentar, né? Quando iniciaram a viagem, já ele se acostumava de cantar, dando vaga a distraídas brincriações. Então, eu tenho o termo brincar unido à criação. Então, deu brincriação. Tá bom? Então, é brincar de criar. Né? Muitos aforismos e muitos ditados populares. Aforismo, assim, simplificando, é uma sentença com valor de verdade absoluta. Olha só. Verdade, em infância, é um jogo de brincar. E esse é fato. Quando você é criança, você brinca e aquela brincadeira se torna a tua realidade daquele momento.
tá bom? O homem é como a casa, deve ser visto por dentro, também é um aforismo, né? Você pode ter uma casa linda e maravilhosa por fora, mas por dentro ela está toda apodrecida. O indivíduo é a mesma coisa. Você não deve medir as pessoas pela aparência externa, né? Você tem que descobrir o que é o interior do indivíduo. E os provérbios, né, que ele reescreve, que ele altera, então vamos dar uma lidinha. Não ligue, isso é atraso, ignorância bravia. Vale a pena insistir? Vale a pena esclarecer esta gente? Eu sempre acho que sim. Do menos o mal. Para quem você quer enviar? A Siri quer participar, não. Do menos o mal. Afinal, grão a grão, o papa se enche de galinhas. Né? Seria de grão em grão, a galinha enche o papo. E aqui o que ele faz? É o papa que vai se encher de galinhas. Então, ele reescreve o provérbio, né? Ele altera o provérbio original. Aqui também. O moçambicano ripostou: quisesse o estrangeiro ensinar o Padre Nosso ao vigarista. Né? O ditado é ensinar o Padre Nosso ao vigário. Então, Miyakoto se apodera do ditado, transforma de acordo com a necessidade dele naquele texto, naquele momento do texto. Estava numa dessas situações em que nem a água é mole, nem a pedra é dura. A água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Que nesse caso, nenhuma das duas coisas vai acabar acontecendo. Bom, as epígrafes do livro. Né? Epígrafe, a gente usa muito epígrafe, por exemplo, em trabalhos, em livros. A epígrafe ela é um texto que tem que ter vínculo com o que vem. Vamos supor que você está fazendo um TCC, um trabalho de conclusão de curso, você coloca uma epígrafe que tem vínculo com o que você desenvolve depois. Não vai colocar uma epígrafe, achei bonitinho, não tem nada a ver com o que você escreveu. Não pode. Aqui, as epígrafes. Uma é a crença dos habitantes de Machimach, né? Se dizia daquela terra que era sonâmbula, porque enquanto os homens dormiam, a terra se movia, espaços e tempos afora. Quando despertavam, os habitantes olhavam o novo rosto da paisagem e sabiam que, naquela noite, eles tinham sido visitados pela fantasia do sonho. Então, logo nessa primeira epígrafe, você já tem aí a ideia de terra e de sonho. Então, a primeira epígrafe já explica o título, né? Terra sonâmbula, certo? Depois nós temos uma segunda epígrafe, né? Que é uma das falas do Tuair, do velho Tuair, né? Que ele diz: o que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. Então, o que é importante na vida é a gente sempre sonhar. Então, enquanto há sonho, há vida. Tá? E o Platão, que aparece também como epígrafe, né? Há 3 espécies de homens: os vivos, os mortos e os que andam no mar. No Terra Sonâmbula você tem os vivos, você tem os mortos da guerra, e você também tem, por exemplo, o Tuair, né? O Taímo, que é o pai do Quintus, ele era um pescador. E o Tuair vai morrer no mar, né? Ele vai ter o corpo dele colocado numa embarcaçãozinha e vai desaparecer no mar. Então, essas epígrafes têm vínculo com o que vem à frente na narrativa, tá? Com o que vem à frente no romance, tá bom? Bom, o menino Muidinga, né? As duas personagens centrais que a gente tem são o Muidinga e o Quinto, né? São as duas figuras principais. E os dois estão em busca de alguma coisa. O que o Muidinga busca? Ele quer conhecer as suas origens, porque o Muidinga, quando ele come aquela mandioca envenenada, ele perde a memória. Inclusive, o Muidinga até se assombra quando ele pega os cadernos do Quinto e começa a ler, ele fala: nossa, eu sei ler. Então, ele não sabe quem ele é, ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe quem é a família dele, ele esqueceu tudo. Né? Então, ele está buscando encontrar as suas origens, ele está procurando pela sua história. Tá? E o Quinto, como eu já falei, ele quer ser um guerreiro na Parama, tá? E encontrar o Gaspar. Quando o Quinto sai, né, da terra dele para ir ao encontro do seu sonho, ele conhece Farida num navio encalhado, ele conhece Farida, e Farida conta para Quinto que ela teve um filho, Gaspar. E ela vai acabar pedindo, né, para o Quinto que ele encontre Gaspar para ela. Né? Então, o Quinto tem 2 tarefas. Né? A primeira, ser um guerreiro da Parama e pagar a promessa que ele faz para Farida, que é encontrar o filho dela, o Gaspar. A Farida não vai encontrar o Gaspar mais, porque a Farida vai morrer antes do Quinto encontrar o Gaspar, tá legal? Mas aqui seriam as 2 metas das 2 personagens centrais. O Tuair, ele tá caminhando com o Muidinga o tempo todo. Reparem que
frequentemente eles andam em círculos, tá? O Muidinga é o menino e o Tuaíra é um velhinho, tá certo? Então você tem aí duas gerações, um encontro de duas gerações. Então, primeiro, é o velho que cuida do menino. E quando você chega no final da narrativa, é o menino que vai cuidar do velho. Né? Os papéis se invertem. Porque é o processo da vida, né? Você que é jovem, quando você estiver bem mais adulto, talvez você tenha que cuidar dos seus pais como se eles fossem seus filhos. Não é? A gente cuida, os nossos pais vão ficando velhinhos e a gente começa a tomar conta deles. Então, você paga as despesas que eles já não têm mais condições de pagar, você cuida, você tem cuidado assim, olha, pai, cuidado, olha, tem um degrau, olha, mãe, não pisa ali, olha, vai escorregar. Isso vai chegar um tempo da tua vida que isso vai acontecer. Você vai se tornar pai dos seus pais. E é o que acontece no livro. Né? São duas gerações. Então, primeiro, o Tuair cuida do menino Muidinga. E, no fim, Muidinga vai cuidar do velho Tuair. Tá bom? Ok? Então, são duas referências diferentes. O Quinzo, filho do Taímo, né, um pescador contador de histórias, que se encanta, o Taímo, ele se encanta muito com a independência de Moçambique, a ponto de dar para o filho dele o nome de 25 de junho. Né? 25 de junho, ou Junito, né? Como ele é chamado, porque ele nasceu em 25 de junho de 1975, dia da independência moçambicana. Só que o Taímo acaba guardando esse filho porque os guerreiros poderiam vir pegar esse filho e levá-lo para a guerra. Então, para o menino não ser capturado pelos guerreiros, ele acaba disfarçando o menino de galo, né, de galinha, galo, coloca lá no galinheiro, mas o moleque desaparece de lá depois. E eis o grande problema, para onde foi esse moleque, a gente não vai descobrir nunca, tá? Bom, o Quinzo, né? Na parte do Quinzo, a gente tem várias outras personagens que vão aparecendo, na parte do Muidinga também, então eu vou destacar algumas só para cada um deles. Uma que eu gostaria de destacar era o professor do local, que acabou, né, sendo assassinado e teve as mãos dele cortadas, né? A escola foi queimada. Essa aqui é uma referência, né, bem dura ao medo que quem está no poder tem daquele que detém o conhecimento. Na verdade é o seguinte, quanto mais ignorante o povo for, melhor para quem está no poder. Porque essas pessoas que estão no poder vão continuar sempre no poder. Tá certo? Então, o que um governante prefere? Um povo ignorante, um povo burro, um povo emburrecido, não burro, mas emburrecido. Que não tem acesso à escola, não tem acesso à educação, não tem acesso a nada. Porque esse povo é mais facilmente controlado. E o papel do professor é justamente abrir os olhos, né? Levar conhecimento aos demais, despertar nas pessoas a possibilidade de pensamento, né? De abertura de horizontes, e para quem está no poder e teme perder o poder, isso é muito perigoso. Então, por isso que o professor acaba sendo assassinado. Tá? O Surendra Vala é um amigo do Quinzo, né, que é um indiano casado com a Asma, só que eu estou destacando o Surendra Vala e a Asma também, porque eles são vítimas de racismo, de preconceito racial intensificado, porque é o estrangeiro na terra moçambicana. Tá certo? Ok? A Farida, que eu comentei, né, que o Quinzo conhece a Farida lá na embarcação, né, é a filha do céu, ela nasceu gêmea de uma irmã, que vai ser a Carolinda, né, só que elas foram separadas e, na verdade, uma das gêmeas deveria ser morta, para que a aldeia lá, a cidade, não caísse em desgraça. Só que elas não foram, nenhuma das duas foi morta, né, elas foram separadas, e a ideia de que as desgraças se mantêm por causa da profecia acaba se tornando algo de domínio público ali, né? Mas a Farida, ela tem uma irmã gêmea que é a Carolinda. Então você repare o seguinte, o Quinzo, ele vai se envolver com as duas. E quando ele tá com a Carolinda, ele fala, nossa, mas aparece alguém que eu conheço. Não, é a irmã dela, com quem você acabou de ter um caso, tá? No livro, na parte dos cadernos do Quinzo, existe uma estátua, tá, que está erguida ali na cidade. Era um monumento aos heróis da independência. A estátua tinha sido levantada a substituir uma outra, antiga, de política avessa, gloriando os coloniais guerreiros. Derrubaram-na no início da independência. Edificaram uma outra, disseram que provisória, mas que ainda durava. Estava suja, coberta de pó, com lixos ao redor. Ninguém parecia lhe dedicar grande respeito, exceto uma mulher que ali se postava horas a fio, que é a Carolinda. Essa estátua é uma metáfora do sistema político.
tá bom? Ok? É uma metáfora do sistema político que primeiro, né, procurou destruir uma forma de representação moçambicana, que é o colonialismo, né, mas que depois implanta uma forma de governar que não atende às necessidades do país, tá certo? Então, a estátua acaba sendo uma representação do sistema político, nenhum dos dois que acaba sendo funcional, tá? A tia Euzinha, ela é tia da Farida e da Carolina, e deixa eu destacar uma coisa, ela tá velha, ela tá num campo de refugiados, e velhinha carregando muita lenha, muita madeira, né? Ela não para de trabalhar. O Quindos, inclusive, quer ajudar a tia Euzinha, né? No trabalho. E ela fala, não me ajude, tá? Por quê? Porque se ele ajudasse, o acampamento ali ia saber que a tia Euzinha não era mais útil. E aí ela seria expulsa de lá. Então ela precisa trabalhar para mostrar que ainda é útil, né? Agora, o que é interessante é que ela é uma velha, né? Uma velhinha. E ela deveria estar, na verdade, agora num momento de descanso, né? As velhas ali não eram queridas. Sua carga era um indesejado fardo. As de sua idade já haviam todas sido abandonadas. Apenas as que ainda trabalhavam eram suportadas. Por isso, Euzinha simulava as mais pesadas labutas. Pediu-nos que nunca a ajudássemos em nada, prometemos, né? Porque se então, realmente, ela acaba sendo expulsa do lugar, tá bom? Bom, o Quinzo, né, desiste de ser um guerreiro na Parama, ele vai se decepcionando ao longo da narrativa e resolve voltar para casa, né? Na véspera dele voltar para casa, que ele vai pegar uma carona no machimbombo, aquele machimbombo que vai ser queimado. Na véspera, ele tem um sonho e ele sonha com um feiticeiro. Olha o que o feiticeiro diz. Porque esta guerra não foi feita para vos tirar do país, mas para tirar o país de dentro de vós. Agora a arma é a vossa única alma. Roubaram-vos tanto que nem sequer os sonhos são vossos. Nada de vossa terra vos pertence, e até o céu e o mar serão propriedade de estranhos. Será 1000 vezes pior que o passado, pois não vereis o rosto dos novos donos, e esses patrões se servirão de vossos irmãos para vos dar castigo. Então, ele está referindo-se aqui a duas situações, né? Uma situação de domínio português, né? Então, quando ele coloca essa guerra não foi feita para vos tirar do país, mas para tirar o país de dentro de vós, quer dizer, é trazer Moçambique original de volta, né? Porque Moçambique, colônia portuguesa, não é Moçambique, então vamos trazer Moçambique de volta, né? Mas, assim, roubaram tantos sonhos, né, que hoje nada pertence a vocês, né? E a situação que estão vivendo agora vai ser pior, muito pior do que a situação que vocês já viveram. Então, é um sonho profético, não é? É uma profecia. O feiticeiro, ele traz uma profecia, né, de que os tempos que estão por vir serão piores. Por quê? Porque vai dominar nesse tempo a brutalidade. E só vai sobreviver quem destruir o outro. Olha só. E há de vir um vento que arrastará os astros pelos céus e a noite, quer dizer, é o apocalipse, né? A noite se tornará pequena para tantas luzes, explodindo sobre as vossas cabeças. As areias se voltearão em remoinhos, furiosos pelos ares, e os pássaros tombarão extenuados, e ocorrerão desastres que não têm nome. As machambas serão convertidas em cemitérios, e das plantas secas e mirradas brotarão apenas pedras de sal. As mulheres mastigarão areia, e serão tantas e tão esfaimadas que um buraco imenso tornará a terra oca e desventrada, né? Sem ventre, quer dizer, a terra não vai produzir mais nada, a terra não vai mais dar frutos, certo? E aí ele continua. E surgirão os doces acordes de uma canção, o terno embalo da primeira mãe. Esse canto, sim, será nosso. Então, qual é o nosso canto? É o nosso canto original. Então, quem está dizendo? A gente tem que voltar à tradição, a gente tem que valorizar as nossas tradições, valorizar as nossas crenças, valorizar a nossa história e recuperar essa memória coletiva africana. Esse é o propósito dele, né? Essa memória coletiva africana que se perdeu ao longo do período de Moçambique como colônia de Portugal, né? Então, olha só, esse canto sim será nosso, a lembrança de uma raiz profunda que não foram capazes de nos arrancar. Essa voz nos dará a força de um novo princípio. E, ao escutá-la, os cadáveres sossegarão nas covas e os sobreviventes abraçarão a vida com o ingênuo entusiasmo dos namorados.
Eu deixei ingênuo com acento agudo aqui, porque eu respeitei a grafia corrente, né, de Moçambique, tá bom? Bom, e aí o Kinzo tem esse sonho com o feiticeiro, ele vai tomar o ônibus, né, para voltar para a terra dele, e aí há um ataque, né, esse ônibus é queimado, as pessoas são mortas e o Kinzo é morto do lado de fora do ônibus. Então, quando o Muidinga e o Velho Tuaíra se aproximam do Machimbombo, o homem que está deitado no chão é o Kinzo, é o dono dos cadernos, tá bom? E o Muidinga e aí é uma situação mágica do livro, né? O Muidinga e o Tuaíra, eles vêm se aproximando do Machimbombo. E o Kinzo, que, na verdade, já tinha sido alvejado, ele diz: uma voz interior me pede para que não pare. É a voz de meu pai que me dá força. Venço o torpor e prossigo ao longo da estrada. Mas adiante segue um miúdo com um passo lento. Quem é esse miúdo? Miúdo menino. É o Muidinga. Nas suas mãos estão papéis que me parecem familiares. Seriam os cadernos, né, do Kinzo. Me aproximo e com um sobressalto confirmo. São os meus cadernos. Então, com o peito sufocado, chamo: Gaspar. E o menino estremece como se nascesse pela segunda vez. Essa é uma situação mágica, né? Porque quando o Muidinga pega os cadernos na mala do Kinzo, o Kinzo já está morto. Então, como se fosse o espírito do Kinzo vendo o Gaspar, né? Então, em vida, o Kinzo não achou o Gaspar, tá certo? Mas deixou para o Gaspar os cadernos que contam a história de quem? Do Gaspar. Então, o menino Muidinga e o Gaspar são a mesma pessoa. Então, no desfecho do livro, a gente tem exatamente essa perspectiva. Deixa eu fechar aqui o meu compartilhamento, né? A gente tem essa... É difícil aqui. A gente tem essa situação muito mágica, né? É como se a alma do Kinzo tivesse visto o Muidinga. Porque, a rigor, o Kinzo já está morto, né? Quando o Muidinga se aproxima. Mas é uma situação mágica, como o livro todo é mágico, tá? Na verdade, assim, a intenção desse nosso encontro hoje é só trazer para vocês alguns pontos mais significativos da obra. A obra é muito rica, é muito linda, vale a pena você ler, tá bom? Mesmo que não seja para sua leitura de vestibular, mesmo que seja por curiosidade, vale muito a pena ler Mia Couto, tá bom? Eu recomendo. Eu espero ter te ajudado, tá bom? Segue o canal, por favor, indica para os amigos, eu agradeço imensamente, tá legal? E a gente volta em breve com mais um dos livros aí de leitura obrigatória. Um beijo a todos, obrigada pela audiência. Tchau, até mais.